Jesus, santo, santo é o nome do Senhor Jesus para sempre. Deus de amor, Deus de misericórdia, só este Deus é digno de toda honra, digno de toda glória, digno de todo louvor nos céus e na terra. Aleluia, glórias a Deus. Vamos abrir a nossa Bíblia, vamos meditar um pouco na palavra de Deus neste momento, neste dia. Aleluia, Jesus. Você que está aqui pela primeira vez, seja bem-vindo em nome de Jesus Cristo. Compartilhe, nos ajude a levar a palavra do Senhor. Se você entende que este conteúdo que passa neste canal do YouTube, no qual você está vendo, está ouvindo, é de bênçãos e de vitória, compartilhe para outras pessoas, para que outras pessoas sejam alcançadas através do poder da palavra de Deus. Aleluia, glórias a Deus. Se inscreva neste canal e ative o sininho para que você possa ser informado todas as vezes que for postado vídeo neste canal, nesta plataforma, em nome de Jesus Cristo. Glórias a Deus. Vamos abrir a nossa Bíblia na primeira epístola universal de João, no capítulo 1 em diante. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos e o que temos contemplado, e as nossas mãos tocaram na palavra da vida, porque a vida foi manifestada, e nós a vimos, e testificamos dela, e vos anunciamos a vida eterna, que estava com o Pai, e nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco, e a nossa comunhão é com o Pai e com seus filhos Jesus e com seu Filho Jesus Cristo. Essas coisas vos escrevemos para que o vosso gozo se cumpra. Aleluia, glórias a Deus. Aleluia, Jesus. Esta é a palavra do Senhor, a palavra que liberta, que transforma, a palavra que nos constrange, é a palavra da verdade. Aleluia, glórias a Deus. Aqui o apóstolo João esteve com o Senhor Jesus durante o seu ministério. Por isso, afirmou que os seus olhos o contemplaram. Então, ele afirma categoricamente que ele viu o Senhor, o Salvador, o nosso Deus maravilhoso, nosso Jesus Cristo. Ele viu ele andar, comer, dormir e ensinar. Ou seja, vivendo como qualquer um de nós, porque ele veio aqui a esta terra, ele ficou um período na terra aqui fazendo a missão, a obra do Senhor Jesus, a sua própria obra, a sua própria palavra, levando a sua própria palavra, para que as pessoas reconhecessem o Senhor como Salvador da sua alma. E aqui o apóstolo João descreve essa palavra, dizendo que ele viu, que ele testificou desta verdade, que Jesus esteve no seu meio, no nosso meio aqui nessa terra. Então, um espírito não é dotado de carne e osso, ele veio como ser humano, mas o Senhor se submeteu à encarnação, aos sentidos humanos e à admiração de todos à sua volta. Aqui em João 20, vamos ler para complementar, para que nós venhamos entender melhor esta palavra. João capítulo 20, no Evangelho de João 20, no versículo 25 em diante, que nos diz assim: glórias a Deus, aleluia. Capítulo 20, versículo 25 em diante. Disseram-lhe, pois, os outros discípulos: vimos o Senhor. Aqui eles estão confirmando que eles viram o Senhor. Vimos o Senhor. Mas ele disse-lhes, se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, e não puser o meu dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma o crerei. Aqui foi quando Tomé, ele viveu todo esse tempo com Jesus, porque ele era discípulo de Jesus, mas quando Jesus foi ressuscitado, ele falou que ele só creria que realmente Jesus tinha sido ressuscitado se ele visse os sinais dos cravos nas suas mãos, porque de outra forma ele não ia crer. Da mesma forma é nós,
O Senhor Jesus, todos os dias, Ele está conosco, está na nossa vida, está nos conduzindo, está no controle da nossa vida, na nossa situação, da nossa casa, da nossa família, mas todos os dias nós pedimos prova para crermos que verdadeiramente o Senhor, se verdadeiramente o Senhor está conosco. Então, lá no passado, alguns deles também tinham esse tipo de dúvida, e não é diferente de hoje. Nós também, muitas das vezes, nos pegamos fazendo esse mesmo tipo de prova para pedir para o Senhor sinais, se realmente é o Senhor que está, se realmente o Senhor está conosco, se realmente o Senhor está ali nos conduzindo, e o Senhor em todo o tempo conosco, não nos desamparando, não nos deixando só um só momento, aleluia. E os cravos das suas mãos que ele pediu, né? Então, de maneira nenhuma ele creria se ele não visse isso. E 8 dias depois, estavam outra vez os seus discípulos dentro e com eles Tomé. Chegou Jesus estando as portas fechadas. Jesus entrou naquele local de portas fechadas, porque ele tem todo o poder, é ele que faz da maneira que ele quer fazer. Mesmo as portas estando fechadas, o Senhor é quem abre, porque a porta que fecha, que o homem fecha, só o Senhor é quem pode abrir. E as portas que o Senhor fecha, o homem não pode abrir. Então, quando o Senhor faz, Ele quem faz, Ele que determina, só Ele pode fazer. E todo o poder foi entregue em suas mãos. Então, Ele tinha e tem este poder de adentrar qualquer local sem que tiver nenhuma porta aberta. Todo local fechado. Então, Ele fez isso. 8 dias depois, ele chegou àquele local, estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio e disse: paz seja convosco, tenham paz, porque eu estou aqui. Depois disse a Tomé: põe aqui, olha o que ele fez, põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos, e chega a tua mão e põe no meu lado, e não seja incrédulo, mas crente. Nós temos que crer no poder de Deus. Então foi só aí que Tomé creu que realmente ali era o Senhor Jesus. E Tomé respondeu e disse-lhe: Senhor meu e Deus meu. E disse-lhe Jesus: porque me viste, Tomé, creste? Bem-aventurados que não me viram e creram. Então é o que o Senhor diz na sua palavra. Quer que nós venhamos ter fé, agradar ao Senhor com a nossa fé, que nós venhamos crer no poder da sua palavra, crer que todos os momentos ele está conosco. Então, ele veio sim em forma de homem, ele esteve nessa terra, no meio dos discípulos, e mesmo assim, um dos seus discípulos, ou mesmo assim, muitos ainda não creram quando ele foi ressuscitado. Então, ele se submeteu a isso para tudo, para mostrar que ele é Deus, que ele é o Senhor. Inclusive, as pessoas puderam ouvir a voz do Pai, declarando o seu amor ao Filho, testificando a veracidade do seu testemunho. Está escrito em Mateus, vamos ler aqui, Mateus capítulo 3, e o versículo 17, que nos diz assim, 3 e versículo 17, aleluia, glórias a Deus, aleluia, Jesus. E eis que uma voz dos céus dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Então ali o próprio Deus confirmando que era o seu filho amado que estava ali, que era o ressuscitado que estava ali naquele meio, naquele momento, que era para ter paz, que era para entender que era o próprio Deus. Em nome de Jesus Cristo, aleluia. Então a divindade do Senhor Jesus podia ser percebida dos seus feitos e no seu caráter. O verbo ouvir, ver, contemplar e tocar, usados pelos apóstolos, serviam para refutar as falsas doutrinas espalhadas que diziam que o Senhor não veio ao mundo com um corpo totalmente humano. Mesmo sendo idoso, João trabalhou firmemente para sustentar a igreja, que nesse período enfrentava os piores ataques das heresias e dos falsos mestres. Então, mesmo nós hoje, ou você sendo
um senhor, um idoso, uma idosa, abra sua boca e fale a verdade da palavra de Deus. Porque aqui João, ele já sendo idoso, mesmo assim ele não deixou de falar a verdade, de confirmar, de abrir a boca, de falar que o Senhor Jesus veio em corpo humano nessa terra para falar a sua missão, para mostrar que ele é Deus verdadeiro, que ele é Deus que ressuscita mortos, no qual ele foi ressuscitado, que todo o poder estava nas suas mãos. Então, ele ainda, João, mesmo sendo idoso, ele ainda pregava o evangelho para desmistificar as heresias, para desfazer as falas dos falsos mestres, no qual hoje não é diferente. Muitas das vezes nós queremos nos calar por causa porque ainda existem esses mestres, falsos doutores, com palavras bonitas, com palavras tão inteligíveis, e muitas das vezes nós queremos nos parar, nos calar, porque não estão nos dando crédito, mas a própria palavra de Deus faz essa pergunta: quem deu crédito à nossa pregação? Quem deu crédito? Então, aqueles que não der o devido crédito, o devido valor da palavra de Deus, esses irão prestar conta, mas o nosso dever é abrir a nossa boca e pregar a verdade da palavra de Deus, para que seja desmentido as heresias, para que sejam desfeitos os falsos, as heresias, para que sejam desfeitos as falas dos falsos mestres, para que ela não venha se produzir e que não venha trazer efeito, surtir efeito na mente das pessoas, que é isso que o inimigo quer hoje fazer no tempo de hoje, que as pessoas ouçam os falsos profetas, que se deixam ser enganada. E o nosso dever é trazer a luz da palavra de Deus, trazer ensinamento verdadeiro, porque nós conhecemos a verdade da palavra de Deus. Então nós temos que abrir os olhos daqueles que estão cegos, daqueles que estão cauterizados, daqueles que estão se sentindo amarrados por falsas doutrinas, por falsas ideologias, por falsos costumes, por coisas, por falsas obediências, obedecendo a vozes humanas, a vozes malignas, a várias vozes, para ouvir somente a voz do Senhor, a voz do Deus verdadeiro, a voz da palavra de Deus, a palavra da verdade. Aleluia! Como é difícil nós chegarmos a falar a palavra de Deus, falando a verdade, e as pessoas mesmo assim ainda preferem, têm aquelas preferências para ouvir outras falas, para ouvir outras pessoas no qual não estão sendo designadas por Deus. Até usam a palavra de Deus, mas não tem um exemplo de um bom cidadão, de um servo de Deus, de um obreiro verdadeiro, que não tenha do que se envergonhar, trazendo ensinamentos falsos, usando a Bíblia Sagrada. E isso é para cumprir a palavra de Deus, porque Satanás também, quando Jesus estava no deserto, ele usou a palavra de Deus para poder enganar Jesus. Ali, quando estava passando aquele processo no deserto, ele usou a própria Bíblia. Então, as pessoas que tentam enganar umas às outras usando a palavra de Deus, eles usam palavras boas, bonitas, calmas, palavras muito silenciosas, mas que surte um efeito negativo na mente das pessoas. E nós que estamos à luz da verdade, vamos nos despertar, vamos nos levantar, vamos abrir a nossa boca para que as pedras não venham clamar, porque a Bíblia diz: se nós não abrirmos a nossa boca, as pedras irão clamar em nosso lugar. Ou seja, pessoas que não têm exemplos, que não são verdadeiramente pessoas transformadas por Deus, irão falar da palavra do Senhor. E é mister que elas venham falar da palavra de Jesus, mesmo com comportamentos errados, porque essa palavra ela tem que ser pregada. Se eu não for, alguém vai ir, mas a palavra vai ter que ser pregada. E no último dia o Senhor irá nos cobrar, porque nós sabíamos da verdade, estávamos vendo a verdade, mas não estávamos levando a verdade da palavra de Deus, porque no caso não estávamos nem vivendo a verdade. Porque se nós estamos na luz da verdade, nós temos que viver a verdade, ser exemplo, ser sal, ser luz, para levar esta luz para aqueles que estão em trevas.
em nome de Jesus Cristo, aleluia. Aqui no versículo 3 e 4 nos diz assim: o que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco, para que tenham comunhão, para que entendam, conheçam o poder de Deus, para que clame ao Senhor, ter comunhão, ter intimidade com o Senhor. E a nossa comunhão é com o Pai, com o seu Filho e com seu Filho Jesus Cristo. Essas coisas vos escrevemos para que o vosso gozo se cumpra, para que a palavra de Deus seja levada, para que cumpra a verdade da palavra de Deus. Então, o evangelho anunciado pelos apóstolos oferecia a todos a oportunidade da vida eterna. É o que essa palavra ela nos oferece, essa oportunidade de termos a vida eterna no porvir, lá no céu. Aqui estamos vivendo e temos uma missão de levar a palavra da verdade, mas quando partirmos desta vida para outra vida, nós temos que agora estar com a nossa vida preparada para que quando partirmos daqui, seremos levados para um lugar de descanso, para um lugar de glória. Então, nós temos que agora fazer a nossa plantação, uma plantação boa, uma plantação de obediência, de temor, de retidão à sua palavra, para que possamos ir para o céu de glória. E essa palavra nos dá essa oportunidade de nos limpar, de nos render, de nos humilhar na sua presença para termos uma vida eterna. E uma vez usufruindo da mesma comunhão com o Altíssimo, aquelas pessoas se uniram no mesmo temor. Então, uma vez que essas pessoas entendam essa comunhão, entendam que tem que clamar ao Senhor, elas vão ter também essa mesma oportunidade de temer, de obedecer a sua palavra. Então, nós temos o dever de levar essa palavra a tempo e a fora de tempo. Ideal e companheirismo. Quem conhece a palavra de Deus deseja que todos os seus familiares, amigos e as demais pessoas o conheçam também e desfrutem da mesma experiência de fé, confiança e alegria que ele proporciona. Pertencer à família do Altíssimo, se submeter aos seus mandamentos e receber seu cuidado e sua provisão são privilégios grandes demais para serem divididos com os outros. Então, nós que estamos à luz da Bíblia, nós temos que levar essa palavra para a nossa família. Nós que temos o entendimento da verdade, nós temos o prazer de levar esta palavra às pessoas que se sentem oprimidas, cativas, presas por uma obra maligna, presa por alguma situação que não é adequada à palavra de Deus. Então, o nosso dever, o nosso prazer é abrir a nossa boca. Então, vamos nos despertar, vamos olhar somente para o autor e o consumador da nossa fé. Não vamos olhar para os lados e nos perder na nossa caminhada, achando que porque já estamos com nossos nomes escritos no livro da vida, já está tudo certo, porque não está tudo certo. Nós temos que entender que nós temos que levar essa palavra, a responsabilidade nossa de ganharmos as almas para o Senhor Jesus, de nós despertarmos como igreja amada, como igreja lavada, redimida no sangue de Jesus Cristo. É o nosso dever de levar essa palavra. Não é fácil, mas temos que fazer isso. Então, através dessa plataforma, nos ajude, levanta a palavra do Senhor, compartilhando com outras pessoas, para que essa palavra chegue em lugares mais longínquos e chegue em outros países, por que não? Que chegue em lugares bem distantes, lugares obscuros, em lugares onde tem pessoas que verdadeiramente estão ali com sede, com fome de ouvir a palavra do Senhor, porque essa palavra nos alimenta, aleluia, glórias a Deus. Então, aqui no livro de João, do Evangelho de João, capítulo 17, capítulo 17, e o versículo 21 nos diz assim: para que todos sejam um como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste.
Então, para que eles entendam e creiam que nós somos enviados por Deus para falarmos a palavra da verdade, para não levar, para desfazermos as heresias, os enganos, as ideologias, para desfazermos as coisas enganosas, coisas que não agradam ao Senhor, para que eles entendam que nós somos enviados por Deus, assim como o apóstolo João foi enviado por Deus para trazer essa palavra, para escrever essa palavra. Então, nós aqui agora temos o dever de não nos calarmos mais, mas de levar a sua palavra, de nos sentirmos incomodados, de levar a palavra do Senhor a tempo e a fora de tempo, porque eu tenho me sentido incomodada para abrir a minha boca, para levar a palavra de Deus, a palavra da verdade, a começar de dentro das nossas casas, que é o maior campo, é um campo muito minado, é um campo diferente, é um campo cheio de situações, mas que nós temos que plantar a verdade, mesmo muitas das vezes não precisamos abrir a nossa boca, mesmo no silêncio, com o nosso exemplo, com as nossas atitudes, porque quem sabe que verdadeiramente serve a Deus mais do que nunca são os nossos familiares, porque Ele vê os nossos exemplos e sabe que nós somos crentes, então nós temos que ter um exemplo a dar, para que através do nosso silêncio, mesmo calado, eles venham se render aos pés de Jesus Cristo e eles venham entender que precisam também se humilhar, se dobrar na presença de Jesus Cristo, aceitando como o Salvador das suas vidas. Então, que nós venhamos levantar como igreja, como servos de Deus, aleluia, glórias a Deus, engrandecido é o nome de Jesus Cristo. Em João, no Evangelho de João, no capítulo 3, vamos ler mais essa referência aqui, glórias a Deus, para que esse vídeo não fique muito alongado, glórias a Deus, aleluia, capítulo 3, e no versículo, aleluia, glórias a Deus, vamos despertar em nome de Jesus Cristo, aleluia, Jesus, glórias a Deus, aleluia, capítulo 3, aleluia, versículo 19, nos diz assim: e a condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Olha aqui, e a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, Jesus veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, do que a verdade da palavra de Deus, porque as obras eram más. Até mesmo de pessoas que com exemplos ruins, outras pessoas deixam de seguir a Jesus, de servir a Jesus, porque se pega olhando para olhar para os lados. Por isso que nós temos que olhar somente para o Senhor Jesus, pois Ele é o autor e o consumador da nossa fé. Foi Ele quem morreu na cruz do Calvário por nós. É Ele que entregou seu único filho, nosso Deus entregou seu único filho para morrer na cruz do Calvário por nós. Então só a Ele devemos adorar, só a Ele devemos olhar para Ele, porque Ele é perfeito. Porque se nós pararmos para olhar de um lado para o outro, vamos ver imperfeição. Eu tenho imperfeição, eu tenho erros e defeitos, mas eu procuro todos os dias me arrepender, me despojar. É o que nós temos que fazer todos os dias, nos despojar do velho homem, das nossas velhas vontades, dos velhos costumes e adorar ao Senhor e dar um exemplo bom para que as pessoas olhem em nós e vejam que somos verdadeiramente servos de Deus, que somos verdadeiros obreiros, que não tenhamos do que nos envergonhar. E esta é a mensagem no versículo 5 da primeira epístola de João. E esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e nele não há treva nenhuma. Então, esta luz que nós temos que anunciar, temos que levar, é a luz da verdade da palavra de Deus. Não podemos nos perder no meio da congregação, falando coisas ou se envolvendo com coisas, com fuxico, com coisas que não agradam ao Senhor. Temos que levar esta luz da verdade, levar a luz da palavra de Deus, passarmos mais tempo nos alimentando com essa palavra dentro da nossa casa, com a nossa família, na mesa, com os filhos, com seus cônjuges, levando a palavra do Senhor, levando a palavra da verdade, essa palavra que ilumina. Nós temos que ser luz no caminho dessas pessoas que estão em trevas. Nós temos que ser sal para saborizar as vidas deles que estão amargas. Nós temos que ser esse exemplo, temos que nos preocupar com a nossa reputação, com
nosso comportamento. Muitas das vezes nós temos razões em querer defender-nos de alguma coisa, mas vale a pena abrirmos mão da nossa razão para obtermos paz, para que o nome do Senhor Jesus não seja escandalizado, porque a Bíblia nos diz que ai daquele, é mister que tenha escândalo, mas ai daquele por quem vem o escândalo. E hoje nós temos visto muito escândalos de pessoas grandes, de mestres, de doutores, de pastores, de obreiros, de membros, de pessoas. Vemos hoje muitos escândalos e muitas pessoas param, ou seja, às vezes nunca nem leia a Bíblia Sagrada, mas leia o livro da nossa vida, vê como é que nós estamos nos comportando, para que eles realmente vejam que somos servos de Deus. Eles não passam tempo lendo a Bíblia, mas leiam as nossas vidas. Então nós temos que observar o nosso caminhar, o nosso viver, o nosso falar, o nosso modo de agir, para que venhamos ter comportamentos bons, persuasivos, para que eles possam entender que Deus habita em nós, que nós somos luz no caminho das trevas, que Deus ele é luz para iluminar os nossos caminhos, que nós temos que iluminar, nós temos que ser sal, temos que ser luz para iluminar o caminho um dos outros. Não podemos perder tempo com coisas mais nas congregações, nas igrejas, com pessoas. Não podemos mais perder esse tempo, mas falar da palavra da verdade. Aleluia. Porque se dissermos que temos comunhão com ele e andamos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Porque se eu disser que eu tenho comunhão com Cristo e o meu exemplo é diferente, eu não tenho comunhão com os meus irmãos, não tenho comunhão com a minha família, não tenho comunhão um com o outro, comunhão, e vivo em arranhão, o meu comportamento é diferente, então as pessoas estão vendo que eu estou sendo mentirosa. E a Bíblia diz que eu sou mentiroso, sou mentirosa, porque eu falo uma coisa, mas o meu corpo diz outra. Então a nossa atitude, o nosso comportamento, o nosso exemplo tem que ser o exemplo de Cristo, o exemplo da verdade, o exemplo fiel de um cidadão verdadeiro dos céus. Não podemos escandalizar a obra do Senhor. Chega de escândalo, chega. Vamos dar um basta nisso, em tanto escândalo, em tanta fofoca, em fuxico, em coisas que não agradam a Deus. Agora a moda do fuxico gospel, falando, canais exclusivos para falar mal de pastores, para falar mal de obreiros, para falar mal de igrejas, de religiões. Parem. Preguem a palavra de Deus. É tempo de nós passarmos mais tempo pregando a palavra de Deus, a palavra da verdade. Chega de estar apontando o dedo um para o outro. Aponte para a salvação, para as vidas que realmente precisam de Jesus Cristo. Leve essa palavra para eles, em vez de passar tempo apontando o erro um do outro, fazendo esse tipo de fuxico, esse tipo de coisas que não agrada a Deus, porque o fuxiqueiro não vai para o céu, o fuxico não sobe para o céu, a prostituição não sobe, a mentira não sobe. Lance tudo isso para Jesus. Essas coisas que nós achamos, que você vê, nós estamos vendo que está errado, vamos mostrar para Jesus, vamos entregar para Jesus, porque ele sabe o momento certo de corrigir, porque a Bíblia diz que no último dia ele irá separar o joio do trigo, mas que nós não podemos ser joio em meio à situação, nós temos que ser trigo em todo o tempo. Mas se for arrancado o joio, a Bíblia diz que o trigo vem se sufocar e morrer. Então nós temos que tomar muito cuidado o que abrimos a nossa boca para falar. Não vamos emprestar a nossa boca para Satanás, mas vamos usar os nossos lábios, deixar os nossos lábios ser usados para falar da palavra da verdade, para falar da palavra de Deus. Aleluia, glórias a Deus. No versículo 6 que fala: se dissermos que temos comunhão com ele e andamos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Então aquele que vive no pecado das provas de sua fé não é sincera. Logo, todas as suas atividades religiosas são inúteis. Então, tudo que essa pessoa faz é inútil, não é agradável. Pode até ser que ganhe alguém
pela misericórdia do Senhor Jesus, mas irá perder a sua salvação. Então, do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Então, vamos ganhar a nossa alma, ganhar a nossa família, ganhar os nossos filhos, ganhar a nossa vizinhança, mesmo se não pudermos abrir a nossa boca, mas que tenhamos o exemplo de um verdadeiro cristão, de um cristão verdadeiro. Vamos nos preocupar com a nossa reputação, com o nosso exemplo, com o nosso caráter de cristão. Vamos ter essa preocupação de preocupar com isso, porque as pessoas não leem mais a Bíblia, mas querem ler as nossas vidas, o livro da nossa vida, e saber se verdadeiramente nós somos servos de Deus, aleluia. Então, desse modo, suas próprias obras testificam sua regeneração espiritual. Nunca tente convencer a si mesmo ou a outros de sua fé, que sua fé é genuína, pois são as nossas ações que revelam todo o nosso íntimo. Às vezes nós queremos convencer alguém para ir para a casa do Senhor, para chamar, para ir para um culto, e as pessoas olham para nós e dizem, como que eu irei para tal culto, para tal igreja, se lá existem pessoas assim, 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 assim. É uma vergonha, isso é muito feio, e nós temos que nos moldar na presença do Senhor Jesus Cristo, sair desse ciclo, dessa mesmice, descauterizá-lo, as mentes, não ser cego, vendo que está errado, mas se deixa aquela cegueira na mente e continua com as mesmas práticas, com as mesmices, escandalizando a obra do Senhor. Então nós temos que ter muito cuidado a forma de nós andarmos na presença de Jesus Cristo, dizendo que somos servos de Deus. Temos que pregar a verdade da palavra de Deus, e hoje está muito difícil ganharmos almas para o Senhor, de convencermos que, na verdade, que quem convence é o Espírito Santo de Deus, mas através da palavra de Deus nós possamos chegar às pessoas. Está muito difícil, porque elas olham muito sobre essa situação do comportamento cristão. Então, eles tentavam convencer toda a sociedade de que eram homens santos e exímios, conhecedores das Escrituras, mas mentiam ao praticar atos que transgrediam os mandamentos sagrados. Em Mateus 13, versículo 13, vamos ler aqui, ver o que Jesus quer nos falar aqui, para entendermos aqui essa parte dessa palavra, em nome de Jesus Cristo. Mateus capítulo 13 e o versículo 13, em nome de Jesus. Abra sua Bíblia. Esse tempo que nós estamos passando aqui não é um tempo perdido, é um tempo maravilhoso na presença de Jesus, nós aprendendo junto aqui a palavra de Deus. Mateus capítulo 23, 13, 23, versículo 13. Aleluia, glórias a Deus. Mateus 23, mas ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que fechais aos homens o reino dos céus, e nem vós entrais, nem deixais entrar os que estão entrando. Olha, através dos maus exemplos, estão fechando porta de salvação para outras vidas, e isso terá grande preço. Nem vai para o céu e fecha a porta para que o outro vá, porque através do seu comportamento vai atrapalhar a salvação do outro, vai atrapalhar a conduta do outro. Então vamos observar o nosso comportamento, porque a Bíblia que está dizendo aqui, no capítulo 23, versículo 13, continua: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que devorais a casa das viúvas sob pretexto de prolongadas orações, por isso sofrereis mais rigoroso juízo. Então essas pessoas que usam esse tipo de situação, eles vão ter um rigoroso juízo lá no final, mas é tempo ainda de se converter, é tempo de consertar, é tempo de parar de fazer essas práticas, para que as almas possam se render ao Senhor Jesus. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito, e depois de ter desfeito, o fazeis filho do inferno 2 vezes mais do que vós. Misericórdia. Ai de vós, condutores cegos, pois que dizeis: qualquer que jurar pelo templo, isso nada é, mas o que jurar pelo ouro do templo, esse é devedor. Insensatos e cegos, pois qual é maior, o ouro ou o templo que santifica o ouro? E aquele que jurar pelo altar, isso nada é,
Mas aquele que jurar pela oferta que está sobre o altar, esse é devedor. Insensatos e cego, pois qual é maior, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Portanto, o que jurar pelo altar, jura por ele e por tudo que sobre ele está. E o que jurar pelo templo, jura por ele e por aquele que nele habita. E o que jurar pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aqueles que está assentado nele. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, que dizimais a hortelã e o endre e o cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia, a fé. Deveis, porém, fazer essas coisas e não omitir aquelas. Então, o Senhor Jesus está vendo o seu comportamento, está vendo a sua conduta na casa do Senhor, no lugar onde você mora, onde quer que essa palavra esteja chegando, esteja ouvindo esta palavra, aonde quer que você esteja ouvindo, o Senhor Jesus está te dando chance para consertar, para converter das suas más obras, dos seus maus caminhos. O Senhor Jesus está nos dando chance para nós andarmos como verdadeiro servo de Deus, para nós não escandalizarmos a obra do Senhor, para sermos luz aonde quer que chegarmos, em nome de Jesus Cristo, aleluia. Mas se andarmos na luz, como Ele na luz estar, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então, é tempo ainda de nós nos purificarmos, nos consertarmos, nos convertermos, para ganharmos almas para o Senhor Jesus, porque o Senhor Jesus está voltando e o Senhor Jesus irá cobrar de nós, cobrar dos pastores, cobrar dos obreiros, cobrar dos grandes ministros da palavra de Deus, cobrar dos mestres, dos doutores da palavra de Deus, cobrar dos missionários, dos presbíteros, dos diáconos, dos evangelistas, dos membros, dos pequeno ao maior. O Senhor Jesus irá cobrar o tempo que nós ficamos sem ganhar almas para o Senhor Jesus, por causa dos maus exemplos, por causa dos maus testemunhos, por causa das má conduta, das coisas que não agradam ao Senhor. Quantas almas têm perecido, quantas almas estão perecendo neste momento, porque não aceitaram a Jesus, porque se prenderam a ver, a olhar o testemunho de outras pessoas. Por isso, neste momento, eu falo para você que está ouvindo esta palavra, você que ainda não aceitou a Jesus, não fique plantado esperando, olhando o testemunho de outras pessoas, de crentes ou de não crentes, e aí esperando se consertar para que você venha aceitar Jesus. Não faça isso, porque é perigoso essa pessoa se perder e você também se perder no seu caminhar. Aceite a Jesus, olhe para Ele, porque Jesus, Ele é perfeito, Ele é santo, Ele é maravilhoso, Ele é glorioso, Ele que te dá vida, que te traz vida e que te traz cura em abundância, em nome de Jesus Cristo. É o Senhor Jesus, o verdadeiro Deus, este que morreu na cruz do Calvário por ti, por nós. Não foi o homem que morreu, não foi as pessoas, não foram os pastores, não foram os padres, não foram as pessoas que morreram por nós, foi o sangue de Jesus Cristo, e Ele que nos purifica de todo pecado, é Ele que nos convence, é Ele que nos redime, que nos purifica, em nome de Jesus Cristo. Então não perca tempo parado olhando a alguém se converter para você aceitar a Jesus também. Não faça isso, aceite a Jesus, aproveite a oportunidade. Você que se afastou por causa do exemplo ruim de outra pessoa, não faça isso. Olhe para Jesus, olhe para frente, olhe para o autor e consumador da sua fé, em nome de Jesus Cristo. Então, se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós, porque nós temos pecado, nós temos falhas, mas não podemos escandalizar a obra do Senhor. Nós temos que todos os dias descer, nos humilhar na presença do Senhor, pedir para Jesus: Senhor, arranca de mim, porque se eu estou na luz, eu não vou viver mais em prostituição. Se eu estou na luz da verdade, não vou viver mais em adultério. Se eu estou na luz da verdade, eu não vou mais roubar. Se eu estou na luz da verdade, eu não vou mais me corromper, não vou fazer parte de ideologias, de costumes, de comunismo, de socialismo, de coisas que não agradam a palavra de Deus. Se nós estamos na luz da verdade, nós temos que ser exemplo para ganharmos outras almas para o Senhor Jesus. Nós não fazemos parte mais das iguarias, não fazemos parte mais da mentira, não fazemos parte mais de fuxico, de falsidade, de calúnias, de apontamento, não fazemos mais parte disso. Nós somos diferentes, separados,
pecado para agradar ao Senhor Jesus e ganharmos almas para o Senhor. Glórias a Deus. Então, se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se por acaso formos injustiçados, Ele é fiel e justo para nos purificar de tudo isso, de injustiça, de mágoa, de ressentimento, de desentendimento, de qualquer mazela, de qualquer mal, de depressão, de ressentimento, de frustração, de coisas lançadas sobre nós ou de coisa que está dentro de nós. Nós somos purificados de tudo isso, mas nós temos que confessar, nós temos que nos despojar, nós temos que falar, jogar para fora aquilo que não é agradável, mas na presença de Jesus Cristo, lançar nos pés de Jesus, nos humilhar, fazer que nem aquela mulher que estava com fluxo de sangue, que ela tocou o coração de Jesus, quando ela tocou na orla dos seus vestidos, ali o Senhor Jesus disse que dele saiu virtude, porque aquela mulher tocou nele diferente, tocou com a sua humilhação, tocou com a sua fé. Então toque no Senhor Jesus neste dia com a sua fé. Vamos tocar o Senhor Jesus com a nossa fé, com a nossa obediência, com o nosso comportamento, com o nosso exemplo, ganhando almas para o Senhor Jesus. Aleluia. Se dissermos que não pecamos, fazemos-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Então nós somos sim pecadores. A Bíblia aqui fala claramente que nós somos pecadores. Então, se confessarmos, ao nós reconhecer e nos arrepender dos nossos pecados, culpas e impureza, nós como humanos atraímos para nós a misericórdia de Deus. Nós atraímos a misericórdia do Senhor Jesus quando nós confessamos nossos pecados e deixamos para trás. Aí o Senhor fará de nós pessoas novas, transformada, redimida, justificada pelo seu sangue, aleluia, com a firme decisão de abandonar definitivamente as transgressões, nós recebemos o perdão. Então as Escrituras não apresentam outra possibilidade do homem ser perdoado pelo Altíssimo, senão por meio desse caminho de confessar, de admitir o erro, de não terceirizarmos o nosso erro, de não terceirizarmos as nossas culpas, de não apontarmos por causa desse ou daquele, mas nós admitirmos nós ali a nossa culpa, ali diante do céu, diante da presença do Senhor Jesus, de joelhos dobrados, com o coração prostrado, com nós nos prostramos na presença do Senhor Jesus, somos perdoados pelo poder do seu sangue, justificado em nome de Jesus Cristo. Pois aqueles que continuamente vencem a si mesmo recebem a purificação do sangue do Senhor Jesus. Nós temos que vencer o nosso maior inimigo, não é as pessoas, que a Bíblia diz que nós não temos que lutar contra a carne nem contra o sangue, mas contra as potestades do mal. Mas o nosso inimigo é nós mesmos, nos enchendo de coisas negativas. Nosso orgulho, a soberba de dentro de nós, de não querermos nos humilharmos. Na maioria das vezes nós temos razão para querer nos defendermos, mas não vale a pena estar trocando farpas, de estar entrando em situações para termos razão. Vale a pena abrir mão, muitas das vezes, porque Deus fará justiça. A Bíblia é bem clara, Deus fará justiça por nós, o sangue de Jesus Cristo fará justiça por nós. Então nós não podemos perder tempo com essas coisas. Vamos ganhar alma para o Senhor Jesus, igreja do Senhor Jesus. Vamos ganhar almas através do poder da palavra de Deus, ganhar alma através do nosso exemplo, do nosso testemunho, em nome de Jesus Cristo, aleluia. Neste dia, aceite ao Senhor Jesus, não fique parado olhando para as coisas, olhe para o Senhor Jesus, reconcilia com o Senhor Jesus. Você que está fraco por uma razão ou por outra, não terceirize as suas fraquezas, mas coloque nos pés de Jesus Cristo e reconheça que você realmente está fraco, reconheça que você pecou na presença do Senhor Jesus Cristo e o Senhor Jesus te justificará com o seu sangue neste dia em nome de Jesus Cristo. Então, através do poder desta palavra, seja abençoado, se levante em nome de Jesus Cristo para pregar a palavra da verdade. Me ajude a levar a palavra do Senhor Jesus neste canal,
falando deste canal para outras pessoas, compartilhando com outras pessoas, com grupos de família, para que todos ouçam a verdade da palavra de Deus de uma forma simples e objetiva. Não sou mestre, não sou doutor, mas sou uma pessoa simples, voluntariamente levando a palavra de Deus por amor a Cristo, em nome de Jesus Cristo. Ultimamente tenho me sentido incomodada para falar da palavra de Deus, para ganhar almas para o Senhor Jesus, e tenho pedido para o Senhor estratégia, palavra sábia, palavra de sabedoria para ganhar alma. A Bíblia diz para nós que quem ganha alma, sábio é. Vamos pedir para o Senhor sabedoria para ganharmos almas, para granjearmos vidas, para não afastarmos as pessoas da presença de Jesus Cristo, para sermos sal, sermos luz, ser um exemplo, sermos tempero na vida daqueles que estão se sentindo amargo neste momento. Em nome de Jesus Cristo, quantas pessoas neste momento pensam até mesmo em tirar as suas próprias vidas, se sentindo amargurado. Então nós temos que levar essa palavra de verdade, essa palavra temperada com fé, amor, em nome de Jesus Cristo. Aleluia, glórias a Deus. Vamos orar neste momento. Senhor Jesus, alcança vidas nesta hora, Senhor. Alcança aqueles que estão ainda afastados dos teus caminhos, ó Pai, através do poder da tua palavra. Alcança aqueles, meu Deus e meu Pai, que estão parados, olhando, meu Deus, reputação de um e de outro, Senhor da glória, e se perdendo no tempo, a ponto de perder a sua própria alma também. Senhor Jesus, salva essas vidas, salva aqueles que não são salvos, reconcilia aqueles que estão afastados dos teus caminhos santos e fortalece aqueles que estão fracos, abatidos, caídos, moribundos, que o Senhor venha curar neste dia em nome de Jesus Cristo. Aqueles que se sentem, meu Deus, meu Pai, menosprezado, aqueles que se sentem, meu Deus, meu Pai, não amados, que o Senhor ame eles, meu Deus e meu Pai celestial, que eles se sintam amados por Ti, em nome de Jesus Cristo, que nós possamos ter um amor, meu Deus, pelas almas, que nós possamos, meu Deus, amar o nosso próximo como a nós mesmos, que eles possam se sentir amados, meu Deus, uns pelos outros, porque o teu amor, meu Deus, é sobre todas as coisas, em nome de Jesus Cristo. Muito obrigado por este momento, Senhor, muito obrigado pela tua palavra, muito obrigado por esta oportunidade, Senhor. Há quanto tempo, meu Pai celestial, não fazia um vídeo para este canal, mas neste dia, neste momento, Senhor, quebra esta barreira, em nome de Jesus Cristo, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, Senhor da glória. Escreva seus nomes dessas pessoas que estão te aceitando no livro da vida, aqueles que estão reconciliando, reescreva em nome de Jesus e abençoa a todos, meu Pai, aqueles que estão enfermos, doentes, acamados, que o Senhor levante, meu Deus, e cure nesta hora através do poder do teu sangue, em nome de Jesus Cristo. Aqueles, meu Deus e meu Pai, que se sentem, meu Senhor da glória, prejudicado, injustiçado, que o Senhor faça justiça neste dia pelo poder, pela justiça do poder do teu sangue, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, que o Senhor venha restituir e restaurar lares e famílias e filhos, em nome de Jesus Cristo. Muito obrigada por este momento, em nome de Jesus. Recebe, Senhor, muito obrigado. Amém, Jesus, glórias a Deus. Amém, Jesus. Se inscreva neste canal, compartilhe quantas vezes necessário for, para que esta palavra chegue em lugares bem distantes, em nome de Jesus Cristo, para que chegue nos presídios, chegue nos lugares difíceis, até mesmo nos países onde é difícil, para ouvir a palavra do Senhor. Em nome de Jesus, seja abençoado, liberto, transformado pelo poder do sangue de Jesus Cristo. Lembre-se que o Senhor Jesus fará justiça por ti, se crer e confiar nele, em nome de Jesus. Aleluia. Se prepare, porque o Senhor Jesus está voltando a qualquer momento, em nome de Jesus.